controlados pelo Espírito Santo. E qual foi o resultado disso? Que eles falaram em outras línguas. O resultado disso é que eles começaram a falar outros idiomas. E como eu disse, era uma festa, era um dia de festa. E a cidade estava cheia. Quando era festa de Pentecostes, havia ali habitantes de Jerusalém, mas não somente em Jerusalém, havia pessoas de outras cidades. Depois, então, que o Espírito foi derramado, o texto vai nos dizer que eles falaram em outras línguas, e a multidão, porque imagina, 120 pessoas falando em diversos idiomas ao mesmo tempo. Aquela multidão, o texto vai nos dizer que ficou perplexa. Então, eles começaram a zombar, falando que aquele movimento, aquele evento, ou aquilo que eles estavam fazendo, que era o falar em outras línguas, em outros idiomas, era porque eles estavam bêbados. Perplexos, eles falavam: olha, vocês estão bêbados. O que Pedro faz? Pedro se levanta, porque Pedro era um daqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo e estavam falando em outras línguas. Pedro então se levanta e começa a pregar. E a primeira pregação do apóstolo Pedro, a primeira parte, é explicar o que de fato estava acontecendo, que nós já vimos aqui. E lá no versículo 14, olha aí comigo, Pedro, ele explica. Aí ele fala, no versículo 14 do próprio capítulo 2, Pedro explica. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão. Pedro fala: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então Pedro vai citar uma profecia de Joel. Aí ele vai dizer: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro está explicando aqui para aqueles israelitas que aquilo que estava acontecendo aqui não é porque eles estavam bêbados, já havia sido predito pelo profeta, que ele iria derramar o Espírito Santo e que as pessoas ali que seriam cheias do Espírito falariam em novas línguas, já havia sido predito. Então é isso que Pedro ele começa a pregar. A primeira parte da pregação do apóstolo é explicar o que estava acontecendo. E aí a segunda parte da pregação do apóstolo Pedro, que continua aí no versículo 22, 23 e 24, nós já aprendemos semana passada o que se trata. Primeira parte, Pedro então explica o que estava acontecendo naquele dia de Pentecostes, porque aqueles irmãos estavam falando outros idiomas. A segunda parte, Pedro então começa a falar sobre Jesus. E aí no versículo 22, por exemplo, ele vai dizer que Jesus ele foi aprovado por Deus, que Jesus ele foi confirmado, autenticado por Deus. Nós já vimos isso semana passada. No versículo 22, ele vai falar que Jesus era alguém que tinha sido enviado da parte de Deus e que através de maravilhas, de sinais e de milagres, Deus colocou nele a sua aprovação. Nós vimos isso semana passada. No versículo 23 também, que nós vimos semana passada, que é o início dessa segunda parte da pregação do apóstolo Pedro, no versículo 23, Pedro vai falar que Jesus ele foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e que os israelitas, aqueles homens que estavam ali, eles com a ajuda de homens perversos mataram pregando Jesus na cruz. Então nós sabemos que Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, e ele, Pedro, está falando que Jesus foi crucificado, mas já estava planejado por Deus, já tinha sido planejado por Deus. O texto vai nos dizer no versículo 23 que ele foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, os judeus entregaram Jesus, os romanos mataram, colocaram em ação, mas isso tudo já havia sido planejado por Deus na eternidade. O texto vai nos dizer, olha só que interessante, nós sabemos que Deus tem o controle da história em suas mãos. Aqui nós
vemos aqui a responsabilidade humana. Por quê? Nós aprendemos aqui com esse versículo que os judeus mandaram matar Jesus e que os romanos mataram Jesus, mas isso tudo já havia sido pré-determinado por Deus. Olha só que interessante. Plano de Deus, antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado. Nós conhecemos aqui, nós aprendemos aqui a vontade de Deus determinada antes da fundação do mundo, mas isso não tira a nossa responsabilidade. São duas coisas que andam juntas: a responsabilidade humana e a soberania de Deus, de modo que Deus, ele não é culpado pela nossa maldade. Deus não é culpado pelos nossos pecados, mesmo ele já tendo planejado tudo, já ter planejado todas as coisas. Mesmo a vontade de Deus ser feita e vai ser feita até durante toda a eternidade já tinha sido feita. Mesmo assim, a nossa responsabilidade, nós temos a responsabilidade pelos atos, pelos pensamentos, mesmo Deus já sabendo de todas as coisas. E no versículo 24, Pedro vai dizer que a morte não prendeu Jesus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus, ele foi morto, Jesus, ele foi crucificado, mas Jesus não ficou preso nos laços da morte. Jesus não ficou preso na angústia da morte. E Deus o ressuscitou, rompendo os laços da morte, porque o versículo fala, 24, era impossível que a morte o retivesse. E aí, a partir do versículo 5, o Pedro vai explicar por que Jesus não poderia ter ficado preso na morte. Pedro vai explicar por que Jesus não poderia ter ficado preso nos laços da morte. E olha comigo o versículo 25, por que disso? A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Pedro aqui cita um salmo messiânico, salmo de Davi, salmo 16. E ele cita, falando que o salmista diz: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Ou seja, Davi sempre via o Senhor diante dele. Para Davi, o Senhor é seu escudo. Para Davi, o Senhor era o seu poder. Para Davi, o Senhor, ele era a sua rocha, a sua fortaleza. Por isso, ele pode dizer que com o Senhor eu não serei abalado. Com o Senhor à minha direita, eu não serei abalado. Assim como também Ele está conosco. Ele está à nossa direita. Ele está nos protegendo. Na verdade, Ele habita em nós por meio do Seu Espírito. E com isso nós sabemos que nós sabemos em quem nós podemos confiar. Que é o Deus que tem o controle da história em suas mãos. E Ele está conosco, nos protegendo. Quem que lembra aquela passagem da tempestade? Que Jesus estava com seus discípulos em meio à tempestade. E aí os discípulos ficaram amedrontados, com medo, mesmo em meio ao silêncio, em meio à pergunta dos discípulos, que o Senhor não iria fazer nada. O Senhor Jesus estava ali com eles, assim também Ele está conosco. E Ele estava com Davi, por isso que Davi pôde dizer: com o Senhor à minha direita eu não seria abalado. E nós sabemos que o Senhor está conosco também. E mesmo em meio às lutas, e mesmo em meio às tempestades, nós não seremos abalados. Ele está conosco. Versículo 26. Por isso, Pedro está citando aqui o Salmo 16, de Davi falando: por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Pedro, ele está falando aqui que o salmista Davi sabia que a morte não era o fim. O versículo diz aí, olha a alegria de Davi. Pedro está falando, o que Davi diz? Por isso meu coração se alegra e minha língua se exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Ele tinha esperança mesmo diante da morte. Davi sabia que a morte para ele não era o fim. Davi sabia que a morte para ele não acabaria todas as coisas. Ele sabia para onde ele estava indo. A morte não era o fim, por isso que ele poderia repousar com esperança. Esperança de quê? Da eternidade. Esperança da vida eterna. Esperança da nova Jerusalém. Por isso que ele fala aí que o corpo dele repousaria em esperança. Nós que estamos salvos, nós que fomos salvos, nós que fomos alcançados pelo Senhor, nós sabemos que nós nascemos de novo. Amém, irmãos? Não é Cristo, não é nós mais que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Nós nascemos de novo, nos tornamos
novas criaturas. O Espírito Santo habita em nós. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Agora, nós estamos nesse mundo, mas nós não iremos ficar aqui nesse mundo. Por isso que nosso corpo, ele pode repousar com esperança. Esperança de quê? Da eternidade. Esperança da vida eterna. Paulo vai dizer que aquele que tem a esperança, que se limita apenas nessa vida aqui, nessa terra, é o mais infeliz de todos os homens. Nós sabemos, a nossa esperança não se limita aqui, nas coisas que os nossos olhos podem ver aqui, nas coisas que nós podemos conquistar aqui nessa terra, nas coisas que a terra pode nos dar. Essa terra aqui, esse mundo, a nossa esperança está na eternidade. Por isso nós podemos repousar com esperança o quê? Da vida eterna, da nova Jerusalém, Nós estamos indo para um lugar que não haverá mais dor. Nós estamos indo para um lugar que não haverá mais tristeza. Nós estamos indo para um lugar que a Bíblia fala em Apocalipse que pecado algum entrará nesse lugar. É a nova Jerusalém. Essa é a nossa esperança. Por isso podemos estar certos. No verso 27 aí, ele fala: porque tu não me abandonarás no sepulcro. Ou seja, o corpo de Davi que está lá, ele, quando Jesus voltar, será transformado em um corpo incorruptível. E nós também iremos passar por essa transformação. Nós também iremos experimentar essa transformação. Davi, ele pode falar: porque tu não me abandonarás no sepulcro. Nós também podemos ter essa certeza. Verso 27, ainda: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Olha que interessante. Davi, no Salmo 16, ele vai falar dele, porque os Salmos, a gente percebe Davi expressando suas emoções. A gente percebe a tristeza de Davi. Nós percebemos Davi, ele alegre. Nós percebemos Davi angustiado. E muitas vezes, lendo Salmos, nós nos vemos ali em Davi, não é verdade? Muitas vezes nós lemos Salmos e falamos: olha, isso que Davi está passando aqui, isso que Davi está sentindo aqui, eu também estou sentindo. Essa alegria de Davi, eu também estou alegre da mesma forma. Essa angústia que Davi está nela, esse medo de Davi, eu também estou passando por essa experiência. Os Salmos têm esse poder. Se a Bíblia fala nós, os Salmos também falam por nós. Nós muitas vezes lemos Salmos e nos enxergamos ali nas emoções de Davi. Mas também nesse Salmo 16, como ele é um salmo messiânico, Davi não fala somente dele, mas ele também fala do Messias. Quando ele fala aí que não permitirás que o teu santo sofra decomposição, o santo aqui é o Messias. O santo aqui, ele é o Cristo. Davi está dizendo que Deus não ia deixar que o Messias visse a decomposição. Deus não ia deixar que o Messias ficasse que o corpo do Messias fosse se decompor. Davi está falando que o Messias, o corpo dele, não ia experimentar essa decomposição, mas que Deus iria o ressuscitar ali com o corpo glorificado. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Verso 28. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Aí Davi, ele fala dele, aí ele fala sobre Jesus, que o corpo de Jesus não experimentaria a decomposição. Aí ele volta a falar dele. Como eu disse, Davi, ele fala dele. Como é um salmo messiânico, Davi é um profeta, e ele fala do Messias, que o corpo do Messias não iria experimentar a decomposição. De repente ele volta para ele e fala novamente no verso 28 aí: tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Veja a esperança de Davi. Veja o que Davi, ele esperava. A esperança dele era de viver para sempre na presença de Deus. E nós também podemos ter essa esperança. Nós iremos experimentar de uma alegria, de um prazer que o mundo não pode nos dar. Nós iremos experimentar de um prazer que o mundo não é capaz de nos fazer experimentar. Iremos estar eternamente na presença do Senhor. Davi esperava isso e nós também podemos esperar isso. Às vezes você passa por tantas coisas nessa vida, mas tem essa esperança.
Tenha esperança que você irá para um lugar. Tenha esperança que você vai ter um corpo glorificado. Tenha esperança que você vai passar a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e experimentará de uma alegria que excede tudo que você já experimentou nessa vida. Pensa nisso. Davi tinha essa certeza e nós também podemos ter essa mesma certeza. E agora, do versículo 29 em diante, ele começa a explicar esse salmo. Como eu disse, é um salmo de Davi. Pedro, ele prega e ele cita o salmo de Davi. Aí o versículo 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Então Pedro está explicando aí que Davi, ele não estava falando dele mesmo, que Davi, o túmulo de Davi está lá, e está lá até o dia de hoje. Ou seja, quando Davi falou que o seu corpo não iria experimentar a decomposição, Davi não estava falando dele, mas sim do Messias. Por quê? Porque o versículo fala que o túmulo de Davi está lá até o dia de hoje. Ou seja, Davi estava falando da ressurreição de Cristo. Davi estava falando da ressurreição de Jesus. Por quê? Pelos seguintes motivos. Verso 30, olha aí comigo. Mas ele era profeta, como eu disse. Profeta, ele não fala somente das experiências dele. Profeta, ele não fala somente dele, mas ele fala também dos outros. Ele fala também de outras pessoas. E no Salmo nós vemos Davi falando dele, como eu falei, das suas emoções, e vemos também ele falando do Messias. Nós vemos Davi, ele falando em vários momentos que ele era triste, que ele estava angustiado, mas nesse salmo, como em outros salmos, ele estava falando do Messias. E nesse salmo ele falou que o corpo do Messias não experimentaria decomposição, ou seja, ele estava falando do Messias e não dele. E aí, ele fala, ele era profeta. Verso 30 ainda. E sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Ou seja, Davi sabia disso. Davi, ele foi alcançado, ele teve experiência com Deus. Deus falou com Davi que iria escolher iria colocar essa pessoa e esse trono seria eterno. Deus já havia falado com Davi. Davi já sabia disso, já sabia do Messias que viria e ele estava esperando. Verso 31, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. No verso 32, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Depois de Davi falar que as testemunhas, que as pessoas testemunhavam, que as escrituras testemunhavam que Cristo iria vir, que Jesus de fato era o Messias, depois das escrituras testemunharem isso, ele fala que eles mesmos também testemunharam. Olha aí, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Ou seja, as escrituras já falavam que Deus iria ressuscitar Jesus, mas nós também sabemos disso, porque nós presenciamos disso, nós fomos testemunhas disso. Em qual momento? Nós passamos com Jesus por 40 dias depois da sua ressurreição. Ele nos instruiu por cerca de 40 dias, falando que iria derramar o seu Espírito. Nós vimos Jesus, então nós também somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Não somente as Escrituras dão testemunhas, os Salmos dão testemunhas, mas nós também somos testemunhas de que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, porque nós vimos ele. Nós fomos instruídos por esse Jesus. E agora ele vai terminar aí a segunda parte do seu sermão dizendo que a descida do Espírito Santo era a prova da exaltação de Jesus. Olha aí, verso 33. Exaltado à direita de Deus, ou seja, Jesus, ele está assentado à direita de Deus, em um lugar de maior honra, em um lugar de maior glória. Ele está à destra do Pai, em um lugar de maior glória do universo.
E aí, depois de ele ter concluído a sua obra, depois de ele ter passado aqui 3 anos no seu ministério, versículo 33 continua falando: exaltado a direita de Deus, ele recebeu do Pai, olha comigo, o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Ou seja, ao chegar no céu, depois dos 3 anos aqui na terra, Deus Pai deu autoridade a Jesus para que ele derramasse o Espírito Santo e as pessoas pudessem ser cheias do Espírito. Por isso que o versículo fala: ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Ou seja, vocês aí que estão falando que os israelitas estão bêbados, não estão bêbados não. Foi Jesus que derramou o Espírito Santo nele. Isso que vocês estão vendo, isso que vocês estão ouvindo, já havia sido prometido por Jesus. Verso 34. Pois Davi não subiu ao céu. E de fato, Davi não subiu ao céu. Céu aqui é a direita de Deus. Nós sabemos que Davi ele foi salvo. E Davi está onde todas as pessoas que já partiram, já morreram, já não estão aqui mais nessa terra, estão nesse momento. Davi está no céu. Mas o céu aqui que Davi não subiu é a direita de Deus. Só existe uma direita de Deus. Quem que é? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só existe uma destra do Pai. Quem que é? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, Davi, ele não subiu ao céu. Mas esse próprio Davi, ele declarou. Olha aí comigo, versículo 34 ainda. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Davi está dizendo aqui que Deus Pai, olha aí, o Senhor disse ao meu Senhor, havia dito a Deus Filho: senta-te à minha direita. Verso 35. Até que eu ponho os teus inimigos como estrado para os teus pés. E é o que Deus está fazendo nesse momento. Trazendo os inimigos e colocando debaixo dos pés de Jesus até a volta dele. E aí no verso 36 ele termina: portanto, que todo Israel fique sabendo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Deus fez Jesus Senhor e Cristo que nós estamos aqui. Porque Deus fez Jesus Senhor e Cristo que nós recebemos o Espírito Santo. E nós temos recebido o Espírito Santo, é a prova que Jesus subiu aos céus. Vocês estão entendendo aqui? Porque Jesus falou que ele iria, mas que ele iria mandar o Consolador. E se nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor, é porque alguém nos atraiu aqui. E quem nos atraiu aqui? O Espírito Santo de Deus. E se nós recebemos o Espírito Santo de Deus, é sinal que Jesus ele ressuscitou e está à destra do Pai, porque ele falou que ele iria, mas iria mandar o Consolador. E esse Consolador nos trouxe aqui hoje. E esse Consolador está conosco e estará conosco todos os dias da nossa vida. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, recebemos o Espírito. E hoje é dia de nós lembrarmos dessa morte de Jesus. Hoje é dia de nós lembrarmos da ressurreição de Jesus. Hoje é dia da ceia do Senhor. Enquanto os nossos irmãos vão cantar mais uma canção aqui, louvar o Senhor, a ceia vai ser distribuída. Eu peço que assim que você receber a ceia, você pode ficar de pé. Comece a orar no seu lugar. Começa a pedir ao Senhor para que possa perdoar os seus pecados. Comece a refletir sobre o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com as pessoas. Enquanto isso, vamos ouvir mais uma canção.